Instituto ISM subiu para 46,4 ante 46 que estava registrado, que foi registrado no mês anterior. As expectativas eram 46,8% ali, veio um pouquinho abaixo, ligeiramente abaixo do que estava as estimativas. Deixa eu trazer agora aqui o Max Bon para a gente conversar mais, trazer mais visões para a gente. Ele que é analista, gestor de ações, chegando aqui na nossa programação. Max, seja muito bem-vindo, bom dia. Olá, Paula, bom dia. Sempre um prazer bater um papo com vocês. Vamos lá. Obrigada. Marques, a gente está aí, né? Primeiro dia do mês de agosto, começando o novo mês, a gente olhando um pouquinho para os últimos 4 meses, a gente viu ali, né, uma alta, vamos dizer assim, até um resultado positivo em relação ao Ibovespa, mas a maior pergunta, muitos investidores agora, né, devem estar se perguntando, a gente começa essa reunião do Copom com essa expectativa de redução de corte de juros, qual, né, o movimento ali que você enxerga, inclusive, para o mercado diante dessas reduções, as oportunidades que se abrem a partir de agora com este cenário de a gente não tem a comunicação ainda, né? Não se sabe exatamente qual deve ser essa magnitude, mas tudo indica que a gente começa aí um movimento de afrouxamento na política monetária. Quais setores que podem ser beneficiados? Legal, vamos lá. Paula, quando a gente olha a performance da Bolsa em 2023, a gente vê claramente algumas commodities performando muito bem, bancos atingindo aí high histórico, como o Itaú, BTG Pactual. Setor elétrico outperformou também muito o índice nesse ano. Tá? Quando a gente pega ali os 20 maiores pesos do Ibovespa, a gente tem Petro, Banco do Brasil, BTG, Itaú e elétricas destoando, todas elas aí próximo do high histórico. Aí a gente se pergunta, o que ficou para trás? O que pode performar bem nesse segundo semestre, principalmente com esse início do afrouxamento monetário que a gente deve ver na reunião agora de amanhã, né? Os setores cíclicos domésticos. Eu acho que esses setores ainda estão muito para trás, muito longe ainda dos seus highs históricos, né? Setores como construção civil, consumo, varejo, tecnologia. Para mim, são esses setores que podem andar aí nos próximos meses com a queda da Selic. E se o Banco Central surpreender com um corte um pouco mais agressivo, né, talvez aí uns 50 bips, acho pouco provável, mas há analistas de mercado já considerando essa possibilidade, aí eu acho que esses papéis podem andar, esses setores podem andar bem nas próximas semanas. Tá? Então, essa é a minha visão. Eu acho que o que a gente vê aí que está para trás são setores cíclicos domésticos, talvez uma Vale ainda esteja aí devendo, na verdade está devendo, né, em relação a Petrobras e outras commodities. Então, vejo muito valor a ser capturado em Vale, em setores cíclicos domésticos, como construção civil, consumo, varejo, tecnologia. Max, Alex aqui falando, prazer falar contigo. Eu sei que você Grande acompanha, Alex, fala bastante. Tudo bom, maravilha, tudo ótimo. Falando aqui de Vale, né, você estava comentando, eu sei que te acompanho também nas redes, né, há muito tempo, sei que você gosta bastante. Claro que Vale não deu, né, uma performance tão boa quanto nós esperávamos, pelo menos a China, né, enfim, decepcionando um pouco no crescimento. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão macro, se você ainda acredita que a China ainda possa acelerar. E por outro lado, já entrando um pouco mais da temporada de balanço, né? Amanhã temos os resultados do CSN, né? Enfim, as siderúrgicas. Os em Minas, o mercado não reagiu tão bem, eu lembro, mas eu queria que você desse também enfim, discorresse um pouco sobre os setores, se pudesse falar um pouco sobre siderúrgicas, CSN, enfim, outras companhias. Se você também está otimista com a Vale, também com as siderúrgicas, também se vale o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, Max. Legal, vamos lá. Bom, Vale depende muito de China, Alex. A gente ainda não vê uma China tão disposta a estimular a economia. Acho que está fazendo alguns movimentos pontuais, né? Melhorando a taxa de juros para o setor de construção civil, facilitando as condições para o consumo, mas a gente não vê um pacote que eu imaginava ver diante da fragilidade que a gente está vendo na economia chinesa, né? Se a economia chinesa não for estimulada pelo governo chinês, vai ser difícil bater os 5% projetado por esse mesmo governo chinês no início do ano. Tá? Então, eles vão ter que ser mais aí assertivos, vão ter que ser mais fortes aí nesses estímulos para
economia chinesa retomar. E isso vai ter um reflexo em minério, vai ter um reflexo em aço. Então, acho que as commodities vão se beneficiar com esses estímulos chineses. E a Vale, ela está barata, né, Alex? Ela tá, quando a gente compara aí com o Rio Tinto, com o BHP, que são os pares comparáveis, né, do mesmo setor, ela está bem descontada, né? A gente vê uma Vale aí negociando próximo às 4 vezes a EBITDA. Então, a gente vê a possibilidade de mais estímulos na China, aliado a alguns pontos positivos também, como mais dividendos em Vale sendo distribuídos aí, sendo divulgados nos próximos meses. A gente vê um destravamento de valor ali na linha de metais básicos, né? Acabou de vender 10%, na verdade 13% desse braço, e vendeu muito bem, vendeu um múltiplo mais alto. Então a gente vê aí um cenário de melhora para Vale, eu continuo confiante. Quando a gente entra nas siderúrgicas, a gente vê um cenário um pouquinho mais complicado aí para a CSN e para a Usiminas. Eu acho que o resultado de CSN deve vir muito em linha com o que a Usiminas mostrou. Margens um pouco mais apertadas, um aumento de custo. Então, acho que vai meio que em linha. Eu acredito que a Gerdau pode destoar. A Gerdau, lembrando que a Gerdau tem operação nos Estados Unidos, esperava que um maior arrefecimento dessa operação nos Estados Unidos, que não está acontecendo. Então, está indo muito bem. Margens um pouco mais altas. E o setor de construção civil retomando aqui no Brasil, isso também tende a favorecer a Gerdau. Então, quando a gente pega a Gerdau, Usiminas, CSN, eu estou mais construtivo com Gerdau. Acredito que ela possa divulgar um resultado melhor do que os seus pares. E lembrando também que Gerdau é um papel muito barato, pessoal. É um papel aí que negocia 3,2 vezes EV/EBITDA. Acho bastante atrativo, mesmo nesse cenário aí, mesmo com o papel andando bem em julho. Acho que tem ainda muito valor a ser capturado em Gerdau. O Max, bom dia, Felipe Nascimento falando aqui agora, e eu queria expandir um pouco suas percepções sobre 2 aspectos da Vale. Você comentou sobre essa venda dos materiais básicos, essa fatia, né, dos materiais básicos. Interessante que veio com valuation um pouco maior do que o mercado estava esperando, né? O todo do materiais básicos, metais básicos da Vale chega a cerca de 26 bilhões, né? É mais do que o mercado estava esperando. Você acha que, de repente, pode haver um IPO posterior ou uma venda maior de fatia desse negócio da Vale? E como que isso impactaria? O que poderia destravar de valor para a companhia, especificamente com esse setor? Já que a gente fala tanto em eletrificação, fala tanto nessa possibilidade de explorar, né? Claro que é um pedaço pequeno da Vale, mas isso pode trazer benefícios importantes para a companhia num longo prazo ou até médio prazo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eles têm uma mina de ouro ali na mão. Só que precisa, Felipe, talvez melhorar um pouco essa operação. Essa operação ainda carece de eficiência, de expansão das suas atividades. No último call do management da Vale, eles falaram que pretendem fazer esse IPO, mas num horizonte mais longo, né? Acho que o mercado até esperava que isso poderia acontecer nos próximos meses, mas eu acredito que tem muita coisa a ser feita nessa divisão de metais básicos, de modo a melhorar a EBITDA, né, melhorar a eficiência, melhorar a geração de caixa operacional desse business, e assim eles vão poder ir para um IPO daqui a um ano e meio, com outro valuation, né? Então, eles venderam 13% da empresa agora a 26 bilhões de dólares, e podem chegar, se eles conduzirem muito bem essa operação e mostrarem resultados nos próximos trimestres, esse valuation pode ser de 50 bilhões de dólares. Por que não? Né? Eles negociaram isso, o deal saiu a 8,5 vezes a EV/EBITDA, se eu não me engano. Né? Eles podem negociar isso aí a 10 vezes, 11 vezes EV/EBITDA. Então, assim, a Vale tem uma mina de ouro, precisa ser lapidada, né? Esse business de metais básicos, cobre e níquel, precisa ser lapidado, precisa trazer mais eficiência, gerar mais caixa, e isso pode ser vendido certamente, ou eles irem para um IPO num horizonte mais longo, e isso vai destravar um grande valor para a Vale.
Aproveitando, né, que a gente está falando aqui de Vale, né, você trouxe a sua visão, como que você enxerga, né? O mercado reagiu ali muito, acho que até teve uma reação negativa diante de uma possibilidade da indicação de Guido Mantega, né, para Vale. Ainda nós não temos, né, de fato, ali uma confirmação, mas isso de alguma forma, você acha que se vier a acontecer, deve fazer preço ali no papel, deve acabar ofuscando, né, possibilidades, inclusive, de ganhos da Vale por conta de uma possível interferência do governo? Sim, isso acontecendo certamente é negativo para a Vale, né? O Mantega ele não tem uma boa imagem diante do mercado financeiro. Mas, Paula, eu acho pouco provável isso acontecer, tá? Eu acho que hoje, quando a gente analisa a composição acionária da Vale, vê os principais acionistas, a gente tem grupos estrangeiros que dificilmente aprovariam uma indicação do Guido Mantega. A gente tem a Previ, com um pouquinho mais de 8% do capital da Vale, essa sim seria entusiasta de colocar ali o Guido Mantega como CEO, mas a gente tem Mitsui, a gente tem BlackRock, a gente tem Capital Market, ou seja, grandes grupos, grandes fundos estrangeiros que eu acho que não entenderiam bem essa indicação por parte do governo. Então, seria uma notícia ruim, mas acho pouco provável que isso aconteça. Ô Max, inclusive, né, já que a gente está falando de Vale, de commodities como um todo, deste cenário, queria entender também, né, após essas recentes altas ali das commodities, você acha que a gente pode ter, né, podemos correlacionar o Ibovespa ali com patamares acima de 120 mil pontos, com ativos locais mais atrativos, justamente com essa queda da Selic, né? Queria entender um pouco, abordar mais essa questão, né, esse trade de commodities versus ativos locais. Eu acho, Paula, que a gente precisa de uma Vale performando bem, de uma Gerdau performando bem e dos cíclicos domésticos para a gente alçar voos maiores no Ibovespa. Como eu falei, quando a gente pega os 30 maiores pesos do Ibov hoje, 15 deles estão no high histórico. Então é de se imaginar que esses papéis não vão andar 20%, 30% daqui para frente. Podem andar, mas é mais difícil. Onde está o valor? Onde está o potencial de valorização? Numa Vale, que pode andar 30%, 40%. Nos setores cíclicos domésticos, como lojas Renner, Vibra, Ultrapar, são papéis que têm bom peso no índice. Esses papéis, se andarem, pode ajudar o índice a pegar 140 mil pontos, por que não? Tá? Mas é importante que esses papéis andem. Esses papéis que ficaram para trás no primeiro semestre, né? E quando a gente analisa setor elétrico, Petrobras, Banco do Brasil, isso está tudo no high histórico. Então vai ser difícil vir esse upside dali. Mas vindo de Vale, vindo de setores cíclicos domésticos, eu acho que esse papel, o Ibov pode sim alçar voos maiores, 140 mil pontos. E eu acho que o Banco Central pode contribuir para isso, principalmente nos setores como consumo, varejo, né? Trazendo essa taxa Selic aí mais para baixo. Eu acho que isso vai ter um reflexo positivo nas ações desses setores. Ô Max, Alex aqui novamente, falando sobre um setor específico que eu particularmente gosto, não só pela questão do corte de juros, mas operacionalmente tem indo muito bem, mas tem que separar um pouco, né, do joio e do trigo, que eu sempre falo, que é o setor de home builders, né, o setor de real estate. Estava até falando mais cedo aqui no programa também, que é o setor mais shorteado da Bolsa, 10% sobre o free float, é o setor de home builders. Tem a Zetec, um dos maiores shorteados, tem muitos papéis que tem um nível de short muito alto, e isso pode abrir também uma leitura diferente, né? Ou seja, a empresa reportando bons resultados e o macro ajudando, isso pode ajudar também não só o fluxo, né? Ou seja, o short squeeze, enfim, específico, mas também os resultados, né? Então nós temos visto aí várias companhias como o PLPL, né, Max, subindo mais de 100%, enfim, muito mais do que isso. E ainda continua, o mercado já começa a falar, por exemplo, Moura do B, nós temos aí PLPL, alguns papéis que eu lembro de cabeça que a gente começa a ver subindo 100%, mas o mercado fala, mas ainda tem trigger, ainda o papel está valendo 0,7, 0,8, valor patrimonial. Você enxerga ainda que esses papéis ainda tem a mais a performar ainda, que pode continuar performando ao longo do tempo, Max? Eu concordo totalmente com você, Alex. Acho que tem muita oportunidade no setor de construção civil e nesse momento até estou mais construtivo com papéis mais líquidos, que ficaram esquecidos por um tempo. Como você bem falou, Zetec, MRV, Cirela, são papéis que estão negociando próximo do patrimonial. Tá? É tudo ali 0,9, 1,1, tá?
Não que os outros não estejam muito baratos, acho que estão, mas andaram muito no primeiro semestre, Plano e Plano, como você falou, Mitre. Eu nesse momento, estou mais construtivo com as mais líquidas. Tá? E aí tem um ponto importante que a gente tem que analisar também, Alex. Eu acho que a gente entrando em condições macro melhores, né, como a gente está, a inflação mais controlada, o Brasil despontando dentre os mercados emergentes como o principal destino para o capital estrangeiro, esse capital estrangeiro entrando aqui, ele vai se dar principalmente, vai ser direcionado principalmente nas ações mais líquidas, né? E certamente, num cenário de juro para baixo, o gringo vai querer se posicionar no setor de construção civil, tá? E aí eu acho que MRV, Exetec, Cirela podem se beneficiar desse fluxo. Tá? Então, negociando a um múltiplo barato, próximo de uma vez preço-valor patrimonial, e sendo ações mais líquidas, eu estou confiante aí que nesse segundo semestre esses papéis podem andar. Tá? Não que as menores ali não possam andar também, acho que o valuation ainda é muito atrativo, mas estou mais confiante nas mais líquidas. Legal, Max. Eu queria trazer uma pergunta aqui também, não sei se você acompanha, mas nós vimos resultados de TIM muito, muito bom, né? Muito forte, Vivo também, e muita gente comentando sobre as ESPs, né? Desktop, Brisanet, enfim, sobre o setor de telecom como um todo. Alguma delas desperta sua atenção, Max, para essa temporada de resultados ou para esse ano de 23? Desperta sim, Alex. Acho que tem bons nomes ali dentre as ESPs. Eu, nesse momento, prefiro a Unifique, tá? FIQE3. Acho que ela tem múltiplos mais descontados quando a gente compara com Desktop e Brisanet. E acredito que vai ter muito movimento de M&A nesse setor. Tá? A gente viu recentemente a Americanet se juntando com a Vero, né? São dois players importantes de banda larga, né? De ISPs no mercado brasileiro. Hoje eles são o quarto lugar desse mercado, quinto lugar. Tá? Então, as empresas listadas vão ter que se movimentar, tanto fazendo aquisições para poder ampliar o seu número de clientes, tá? Entrando em outras jurisdições, outras regiões, ou mesmo se fundindo. Eu não me surpreenderia se a gente visse aí alguma fusão Desktop Unifique. Tá? Eu acho que se a gente pegar que a Americanet e a Vero atuam nas mesmas regiões que Unifique e Desktop, tá? É de se imaginar que elas tenham interesse em se proteger, né, e se juntarem para terem um número maior de clientes e poder aí não perder market share. Tá? Então, acho que essas ações, essas empresas podem fazer mais aquisições em algumas regiões que queiram entrar e não me surpreenderia se tivesse alguma fusão aí entre as listadas. Tá? Então, eu escolho o FIC3, Unifique, nesse momento, por ser a mais barata do setor em bolsa. Ô Max, e aí a gente está nessa discussão, né, de uma melhora no ambiente, também de várias empresas podendo experimentar crescimento, né, ao longo desse processo de queda de juros, a bolsa ter um incremento importante e, claro, esse cenário de apetite ao risco pode sustentar também uma nova safra de IPOs. Você está otimista com isso? Você acredita que a gente pode, no começo do ano que vem, já ver várias empresas que sinalizaram, né, a abertura de capital vindo para a Bolsa e aí sim solidificar esse ambiente de apetite ao risco, beneficiando também todo o mercado de capitais? Acho que sim. Acho que a gente deve ver a continuidade dos follow-ons nos próximos meses. Né? Como eu disse anteriormente, várias ações estão próximas do high histórico, ou seja, é muito interessante para essas empresas fazerem ofertas de ações num nível de valuation mais atrativo, como está agora, capta recursos e vão em busca de crescimento, seja ele orgânico ou inorgânico. Então, eu acredito que nos próximos meses a gente vai ver muitas ofertas aí de ações, follow-ons de empresas já listadas, e mais adiante, com uma janela mais aberta, juros já mais baixos, né, 12%, 11% início do ano que vem, eu acho que já abre-se também uma janela para IPOs. Tá? Acho que tem muita empresa já engatilhada, já se preparando, né, melhorando a governança corporativa para poder chegar num mercado exigente. Acho que o mercado vai ser bem exigente na próxima temporada de IPOs, né, nessa próxima janela, tendo em vista aí que a última
tiveram várias empresas que não estão tão bem nesse momento. Fizeram IPOs, mas mostraram resultados aquém do esperado logo depois. Então, acho que o mercado vai ser bem exigente em valuation, bem exigente em track record de resultados, né? Não vai ser qualquer empresa que vai fazer IPO, não. Mas eu acredito que muitas virão no início do ano. Ô Max, você acredita que as empresas que devem surfar essa possibilidade da janela aí tá mais para utilities, né? A gente fala da Egea, outras de saneamento, assim, infraestrutura, ou mais no setor, de repente, um Madeiro, mais varejista, seja de alimentação, ou um Avan, por exemplo, assim, que tá mais nesse setor, não necessariamente de utilities e também de infraestrutura e energia e saneamento. Qual poderia, né, ter uma melhora ou um ambiente melhor para fazer seu IPO, na sua opinião? Felipe, eu acho que vai vir de tudo. Eu acho que a gente está vendo, sim, eu acho que de vários setores, tá? Uhum. Então, a gente está vendo realmente as empresas de saneamento, de utilities despontando aí como prováveis IPOs nos próximos meses, são empresas boas. Mas eu acho que vai vir empresa de construção civil, vai vir empresa de consumo, você bem falou aí, Avan, né, consumo, tecnologia, eu acho que volta, né, volta a entrar no radar aí como potenciais IPOs. A gente tem a Demicon, né, empresa de consórcio, que também está se preparando para fazer IPO, já se falou muito dela e deve estar na boca aí para sair aí para os próximos meses. Então, assim, vários setores. Né? Acho que a gente não vai ver uma concentração em determinado setor, como a gente viu em outras janelas de IPO, que teve muita tecnologia, né? E teve uma janela que teve muitas empresas de construção civil. Eu acho que dessa vez vem algo mais diverso, assim, vem empresas de diversos setores. E a gente espera que sejam empresas boas, empresas que podem vir para o mercado e ter suas ações valorizadas, mostrar bons resultados. A gente espera que a gente tenha uma boa janela de IPOs aí pela frente. Maravilha, Max. Agradeço muito sua participação. Sempre um prazer bater esse papo contigo. Volte sempre aqui na BMC. Um abraço para você. Até a próxima. É sempre um prazer, Felipe, Alex, Paula. Conte comigo sempre e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Max Bon aqui com a gente, gestor, analista de ações também, sempre trazendo perspectivas importantes a respeito do mercado acionário aqui no Brasil, não só, né, as empresas do Ibovespa, mas várias empresas também menos líquidas, podemos dizer assim, small caps, sempre no radar do Max Bon. São 11h53.